Tem um lado do cérebro aqui, da mentalidade, que é importante a gente da mente, né, mente e cérebro, essas 2 palavras, às vezes, que falam da mesma coisa, mas nem sempre falam da mesma coisa, né, um é o órgão e o outro é, sei lá, para outras culturas é tudo, né, é o corpo e o cérebro junto. Mas enfim, o que que a gente pode fazer do lado mentalidade? Acho que isso aqui é importante citar também. O resto falou uma coisa legal da dopamina. Existem atividades que elas depletam a dopamina mais rápido e tem outras que elas não fazem isso, né? Então, se a gente está querendo começar um hábito ou algo assim, você vai precisar de mais motivação. Portanto, faça isso antes de fazer qualquer outra coisa que você goste, como por exemplo ficar rodando rede social, perdendo tempo com isso. Já faz a primeira, já mata isso logo de manhã, assim que você acorda, porque você vai conseguir ter mais força de vontade e motivação para fazer as coisas antes de você começar o dia de trabalho. Eu, por exemplo, se eu não vou na academia de manhã, antes de começar a, sei lá, escrever os artigos, começar a pensar em roteiro, planejar treinamento, esse tipo de coisa que eu gosto de fazer, ou mesmo olhar as redes sociais e tal, ferrou. Eu não vou na academia, aí já era. Então, assim, a gente tem que entender que tem que usar esse sistema a favor. Então, essa é uma das primeiras coisas. A outra é a gente conseguir fazer esse acordo Hamilton, conosco. posso te roubar um Claro, segundo? pode? Mas é de você mesmo. Só uma pergunta básica. Tipo, quanto tempo você faz, quando você vai fazer academia, quanto tempo você fica lá? Uma hora. Cara, isso é só outra coisa. Precisa ser uma hora? Você precisa começar de algum jeito, às vezes 20 minutinhos. E É vai verdade. tendo resiliência. O Charles faz uma hora porque ele sempre treinou a vida inteira. E ele sente bem naquele tanto, né? Mas ache o seu tempo que você tem. O importante é você começar, ter consistência. Desculpa te cortar, manda ver. Imagina, imagina, não. E eu treinava mais, na verdade, meu treino era 2 horas e meia, era um troço meio bizarro, assim. É que agora, uma hora é o meu limite, eu aguento de ficar lá dentro. Pois eu tenho que fazer coisa. Mas, então, aí vem outra. Então, isso que é legal, porque assim, tem gente que não aguenta mais, isso é chato, mas como é que eu faço para ficar, né? E aí, uma das coisas que é legal dessas nossos estudos, né, conversa com o Wade aí, conversa sobre como usar o cognitivo e o físico ao mesmo tempo. Uma das coisas que eu fiz, que é um subterfúgio legal para gostar de ir na academia, eu também aproveitar o tempo, né, além do exercício físico, é trabalhar a mente de alguma forma. Então, tem algumas aulas em áudio, né, que eu acabo ouvindo, o podcast, o livro mesmo, audiobook, que eu uso durante o treino. Só que assim, qual que é a questão? Isso aqui é importante. Não é só você ficar ouvindo e treinar e beleza, e de qualquer jeito. Não. É óbvio que você vai ter que ter alguma coisa, vai ter que demandar um pouco de atenção. Então, tomar cuidado com o que você está fazendo, você tem que prestar atenção no exercício também, etc. Né? Mas assim, o que eu faço, eu pego uma aula de meia hora, como fica uma hora, eu ouço às vezes 2 vezes, só que depois do treino eu escrevo o que eu lembro. Por quê? Porque eu estou treinando algo que a gente falou no outro episódio sobre aprendizado, que é o que eu tenho que treinar não só formar a memória, mas treinar o resgate dela várias vezes. Quando eu resgato muito ela, aí gruda. Então, assim, eu acabo usando tanto o treino físico para fazer um treino mental, para aprender coisas novas, para depois chegar aqui e falar alguma coisa que presta, muitas vezes, ou dos treinamentos. Então, a gente pode sim utilizar o físico e o cognitivo para tornar aquela atividade um pouco mais legal e também trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, que, ó, é bacana, certo? Então, isso aqui foi doido. A última coisa que eu vou falar, até indico para quem quiser, eu sempre indico esse livro, acho muito bom, Hábitos Atômicos. Tá dando aproveitar, dar boa noite para a Wanda, que deu aqui. Boa noite, força de vontade, é isso mesmo, né? Força de vontade. Mas Hábitos Atômicos é muito legal esse livro, porque ele fala bastante sobre como a gente pode criar os hábitos, esses hábitos, e ele traz um aspecto diferente do livro lá, O Poder do Hábito, do meu xará, Charles Duhigg, né? Que ele traz o aspecto emocional também, que é o que o Ricardo falou, você tem que querer fazer, você tem que gostar, aquilo tem que ser importante para você de verdade. Quanto mais aquilo se torna importante para você, mais tem motivação, né, para você ir atrás daquele objetivo. E tem uma forma de fazer isso, quando você faz esse acordo, que é você ser específico, né, com aquilo que você está acordando. E não falar assim, olha, semana que vem eu vou fazer musculação. Isso é inespecífico. O que é específico? É você falar o que você vai fazer, então ter o treino, ter a programação pronta, né? Onde vai fazer, tipo, é na academia do prédio, é do bairro, é no lugar novo que você se matriculou, e quando vai acontecer? Aí você tem que dar dia e hora. E aí você falar em voz alta, não precisa gritar, mas é falar baixinho. Isso tem um estudo já engraçado, né, mental, falando, quando você fala baixinho para você, é mais fácil você lembrar. E você, nesse caso, tem que acaba montando uma imagem mental do quê? Daquela cena
que você está criando. Você indo naquele lugar, fazendo aquela coisa que você determinou, naquele horário. E aí fica mais fácil para você cumprir. Então, olha que interessante, é um mini hack mental que funciona para muita gente, obviamente que é diferente para cada um, né? Mas que a gente pode se utilizar. Então, quem quiser ler o Hábitos Atômicos, vale a pena. Um dia a gente pode falar só disso, né? É um livro que a gente conhece bem, tem práticas e técnicas que a gente adiciona além do que vai além do livro um pouquinho, né? Daquilo que foi falado lá, porque vai mexer com a parte mental.